Olá, gente, eu sou Matheus Lopes e esse é meu canal The Blast e esse é mais um vídeo com fundo musical do ensaio aqui da minha igreja, então ignora e vamos para o vídeo. Bem, como eu falei, esse é mais um vídeo, aliás, é uma série, mais uma série aqui no canal, já tem uma série que é o Kit Cristão, com 4 vídeos, então se você ainda não assistiu, eu acho e eu recomendo que você assista, porque são algumas questões muito boas para você que é cristão, e são 4 itens que você como cristão deveria ter. Então vai lá e assiste os 4 vídeos, depois desse, claro, né? E eu também, no último vídeo que eu fiz, foi falando um pouquinho sobre a minha pouca história aqui no YouTube. E lá eu falei sobre a minha inspiração, algumas inspirações, aliás, uma delas é o Sermão do Monte. E aí eu pensei, por que não falar um pouquinho sobre esse sermão? E aí eu quis fazer essa série. É uma série muito mais de opinião e da minha leitura diária que eu tenho. Então ela não é muito teológica, pode ser que nos próximos vídeos eu acabe fazendo alguns vídeos teológicos realmente, explorando um pouquinho mais essa parte, tá ok? Para esse vídeo, para os próximos vídeos e para essa série, eu vou utilizar o meu caderninho de anotações, com as minhas anotações. Na última leitura que eu fiz sobre esse sermão, eu acabei fazendo algumas anotações que eu quero trazer durante essa série, tá ok? E aí eu também vou utilizar a minha Bíblia, a mensagem, sendo uma versão muito boa para você que não gosta muito de leituras, muito leve, e que você acaba conhecendo um pouquinho mais a Bíblia de uma forma mais simples, geral. Esse sermão, ele é os primeiros ensinamentos de Jesus após ele começar o seu ministério. E aí, depois do seu batismo, ele acaba trazendo para ele alguns discípulos, algumas pessoas, e ele vê que essas pessoas estão seguindo ele arruma um local bem quietinho, pede para todo mundo sentar e vai lá e começa a ensinar esses ensinamentos muito bons e que a gente não está explorando, ok? No primeiro momento, eu vou estar falando um pouquinho sobre os primeiros versos, que é o verso 1 até o verso 12. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, não é? E que é aqui o texto que eu mais gosto, porque fala sobre o tema aqui do meu canal, né? Que é bem-aventurança, felizes, the blessed, tudo mais. Mas essa primeira parte com que ele fala, você nota que Jesus ele mostra que a felicidade está nas coisas simples, está nas coisas opostas à razão do mundo. Porque quando você lê que feliz é a pessoa que chora, ou feliz é a pessoa que acaba passando por perseguição, não é meio que um entendimento muito racional aquilo que a gente já entendemos. Então ele mostra que essas pessoas elas acabam encontrando e acabam passando por situações que vão ensinar ela e que torna ela diferente de outras pessoas por elas passarem por isso, e essas pessoas elas merecem uma atenção muito mais, entende? Principalmente no reino de Deus, porque essas pessoas necessitam do reino de Deus e entender o reino de Deus. A segunda coisa que eu leio e que eu entendo é que as dificuldades e as perseguições que o cristão enfrenta, ele é um sinal de que Cristo está nele e que ele está no caminho certo. Ou seja, nos últimos partezinhas desses versos, no verso 12, 11, ele fala que feliz é aquele que passa por perseguições. E aí acaba que eu trago o entendimento de que quando você passa por essas perseguições, quando você passa por lutas, Cristo está em você. Porque uma coisa que eu já ouvi é que uma árvore que dá frutos, ou uma árvore que é boa, ela
acaba sendo apedrejada, ela acaba tendo essas lutas, acaba tendo esses momentos de dificuldades. E acaba que isso significa que você está no caminho certo, significa que você está entendendo o reino e você está passando e aprendendo e praticando o reino. No verso 13, ele vai falar sobre algo muito interessante. E eu fiz a anotação que todos nós temos propósitos. E Deus determinou o que devemos fazer. Esse texto ele vai falar que nós somos sal da terra. Ou seja, nós temos um propósito. Nós temos algo nessa vida. E esse propósito ele foi determinado por Deus. Deus sabe todas as coisas. E cada um de nós temos uma importância no reino dele. Ou seja, eu, na minha parte, do meu jeito, da minha forma de viver, da minha forma de falar, naquilo que eu tenho como vivência, eu tenho um propósito diante de Deus. E esse propósito, ele precisa ser seguido, ele precisa ser explorado. Mais na frente, nós vamos para o verso 14 e 16, que vai falar que nós somos luz deste mundo. E eu trouxe uma anotação que é que nós não devemos nos esconder e sim mostrar o que aprendemos de Cristo. Isso faz muito sentido porque não adianta a gente aprender de Cristo, aprender desse maravilhoso ser e desse Deus maravilhoso e esconder isso. Nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para servir a Cristo. E quanto mais nós servimos, mais aprendemos e mais precisamos expor isso para as pessoas que necessitam. Depois vem os versos 17 até o verso 20, a qual o primeiro entendimento que eu trouxe foi que lá ele vai falar sobre que Jesus ele veio para cumprir as leis. De fato, ele veio para cumprir as leis. E não somente cumprir, mas dar mais entendimento a nós, e principalmente sobre as leis que havia antes, que são as leis mosaicas, que vai tanto de Gênesis até Deuteronômio. E aí ele vai ter uma narrativa e vai ter uma história e acaba que você entende alguns planos de Deus para o povo de Israel. E lá vai ter algumas leis, mandamentos que Deus deu a esse povo para que eles pudessem viver de uma forma melhor, de uma forma bem mais saudável. E não foi para que o povo se tornasse um escravo ou nada disso. Mas com o passar do tempo, essas leis acabou matando mais do que dando a vida. E aí vem o momento da graça. E é tão interessante que Jesus, ele veio cumprir toda a lei. Ele não pecou segundo a lei, mas ele cumpriu corretamente cada parte da lei. Quando você lê a Bíblia, você vê que em alguns momentos os fariseus, os estudiosos daquele tempo e que eram sacerdotes, eles acabam apontando para Jesus como um não cumpridor, como um quebrador ou como uma pessoa que não está cumprindo a lei. Mas quando você olha para Cristo, você entende que a lei é daquela forma e que eles que não estavam entendendo muito bem como é que deveria viver isso. E aí que eu acabei trazendo mais entendimento nessa leitura, que foi que da mesma forma nós precisamos fazer, seguindo o exemplo de Cristo e não mais a lei, agora seguindo a graça. Isso significa que Jesus ele acabou abolindo a lei? Não, ele deu um significado. Agora, no lugar de nós olharmos para a lei, nós acabamos agora olhando para Cristo. E isso é muito bom, porque graças a Cristo nós não precisamos seguir leis, nós precisamos seguir a Cristo. E ele dá um significado
para tudo isso, dar um significado para toda a leitura que antes tínhamos e agora nós precisamos apenas entender através dele. Ok? Bem, e essa primeira parte aqui do capítulo 5, primeiro vídeo, os vídeos eles vão ser um pouquinho assim, meio aleatórios e tudo mais, mas eu ainda estou aprendendo a fazer vídeos e tudo mais, cenários e tudo mais. Então, eu espero que vocês gostem, acompanhem o próximo vídeo, nós vamos ter a segunda parte no próximo vídeo, tá ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo da nossa série Sermão do Monte e Ensinamentos do Mestre. Até mais!